Olá, pessoal! Dando prosseguimento aos estudos sobre a guarda compartilhada, nessa aula 4, vamos falar sobre alguns casos específicos, casos concretos, em que a guarda compartilhada deve ser aplicada. Também, para além dos estudos desses casos, vamos falar sobre em que casos excepcionais a guarda unilateral poderá ser deferida. Vamos falar também da modalidade de guarda para terceiras pessoas que não os pais, e vamos também fazer distinções entre guarda, convivência e residência, adentrando assim no estudo, por fim, do conceito da convivência, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui o nosso material da aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei nesse módulo, nessa aula 4, vamos falar sobre casos concretos da aplicação da guarda compartilhada, em que casos excepcionais a guarda unilateral poderá ser deferida, né? Hipóteses de guarda atribuída a terceiros que não os pais, diferenças entre guarda, convivência e residência, e também já adentramos no conceito de convivência. Então, vamos lá. No estudo, né, da convivência. Então, vamos lá. Primeiro, casos concretos de aplicação da guarda compartilhada. E quando se fala de guarda compartilhada, muito se discute sobre a fixação de pensão alimentícia quando a guarda é compartilhada. Então, é muito comum algumas pessoas e até profissionais do direito afirmarem que, em casos de guarda compartilhada, não há fixação de pensão. E, gente, isso é um mito. Na verdade, a pensão alimentícia, ela sempre será fixada, né? Porque a pensão alimentícia é sempre devida aos filhos, independentemente do modelo, do modo que a guarda será exercida pelos pais. Uma vez que nós vamos ver também, porque é objeto do nosso curso, né, o estudo do direito aos alimentos, mas, enfim, nós vamos ver que o direito aos alimentos é um direito cujo titular, na maioria das vezes, cuja titularidade é dos filhos. Então, neste caso específico, o pai sempre deverá pagar alimentos para os filhos enquanto menores, né? Mesmo que ele exerça a guarda unilateral, né? Mesmo que ele exerça a guarda compartilhada desse filho, né? E por quê? Porque a pensão é o sustento dos filhos, né? Refere-se ao sustento, ao dever de sustento dos filhos. E nós vimos que, dentre os atributos do poder familiar, está exatamente o de sustentar os filhos. Então, por eu ser pai, por eu ser mãe, eu tenho o dever de contribuir para as despesas, contribuir financeiramente para as despesas do meu filho, independentemente da guarda, da forma que os pais exercem essa guarda. Tanto é que nós temos o enunciado 607 da Jornada de Direito Civil, da 7ª Jornada de Direito Civil, que diz assim: a guarda compartilhada não implica ausência de pagamento de pensão alimentícia. Pensão alimentícia será sempre deferida, será sempre fixada. A forma de pagamento dessa pensão é que pode sofrer variações. Eu posso pagar in natura, né? Ou seja, eu posso pagar diretamente as despesas do meu filho e não depositar um valor na conta do genitor, né, do outro genitor. Eu posso pagar em espécie, em pecúnia, né? Enfim, existem várias formas de se pagar a pensão, conforme talvez também a modalidade da guarda escolhida, da forma de exercer a guarda escolhida. Mas sempre haverá esse dever de sustento dos pais, independentemente do exercício da guarda. Bom, um outro caso caso a ser estudado, né, referente à aplicação da guarda compartilhada, diz respeito a genitores que moram em cidades ou em países diferentes. Será que é possível exercer a guarda compartilhada, mesmo quando os pais moram muito distantes um do outro? E a resposta é sim.
né? Porque nós vimos que a guarda compartilhada é compartilhamento de responsabilidades. Guarda compartilhada quer dizer que ambos os pais têm poder decisório sobre a vida dos filhos. Eles tomam decisões conjuntamente. Então, a tomada de decisão referente às questões relacionadas à vida dos filhos deve ser feita conjuntamente. E isso pode se dar, sim, entre pais que moram em locais distantes, né? Lembrando, e nós vamos ver mais para frente, que guarda não se confunde com convivência. Já falamos há algumas aulas atrás, né? Mas depois vamos continuar afirmando isso nas próximas aulas, né? Isso é muito importante, né? E às vezes a confusão entre guarda e convivência é que acaba gerando esta ideia de que a guarda compartilhada não permite que os pais morem em cidades ou em países diferentes. Então, a guarda compartilhada significa que ambos os genitores têm participação idêntica na tomada de decisão sobre todas as questões da vida do filho. Neste caso, fixa-se o domicílio da criança na residência de um dos pais, sem prejuízo da guarda ser compartilhada, né? Então, os genitores, eles podem, sim, exercer a guarda compartilhada, mesmo que o domicílio da criança seja fixado com um dos pais. Então, essa criança mora com um dos pais, né? Mas a guarda é compartilhada, ok? Por quê? Porque compartilhamento de guarda não é compartilhamento de lar. Isso é muito importante. E aí eu trouxe para vocês um trecho de um voto da ministra Nancy Andrighi, que foi tirado, né, de um caso concreto que é idêntico a esse que nós estamos trabalhando, né, que diz o seguinte, que é imperioso concluir que a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário, sendo certo, ademais, que, dada a sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para a sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes, em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. Então, é possível, sim, né, que essa guarda compartilhada seja exercida, mesmo quando eu tenho genitores, né, que moram em locais diferentes, né, que moram em países diferentes, e nestes casos fixa-se a residência da criança com um ou com outro, né? Claro, sendo garantido aí o jeito de convivência, aquele com quem a criança não reside, mas isso não impede que a guarda seja exercida de maneira compartilhada. Um outro estudo de caso concreto diz respeito à existência de dissenso entre os genitores. Então, há pessoas que afirmam que quando os genitores não têm bom relacionamento, a guarda compartilhada é inviável, o exercício da guarda compartilhada é inviável, né? Mas esse critério não é encontrado na lei. O que a lei diz? Olha, se ambos apresentarem condições de exercer a guarda compartilhada, ela deverá ser exercida. É o que está lá no artigo 1584, parágrafo 2º, né? Que nós já estudamos. Mas é claro que há casos excepcionais, que nós vamos ver logo em seguida, que, tendo em vista, né, a grande litigância existente entre os pais, uma situação de grande animosidade intransponível entre os pais, talvez, nesses casos muito excepcionais, realmente a guarda compartilhada não possa ser deferida, né? De forma que deverá ser preferida, aí sim, a guarda unilateral.
mas mesmo na ausência de consenso dos pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, né? Caso ambos apresentem condições de exercê-la. Agora, como eu disse, quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem o mero dissenso, ou seja, quando esses desentendimentos são assim muito fortes, quando a animosidade ela ultrapassa a normalidade, vamos assim dizer, né? Talvez sim a guarda compartilhada possa se tornar inviável, de forma que a guarda unilateral será deferida a um dos pais, né? E aí, a quem será deferida? Nós já vimos isso, né? Na aula passada, nós vimos como é que o juiz, como ele julga, né? Como ele decide com quem a criança vai ficar, né? Ou melhor dizendo, como o juiz decide quem irá exercer a guarda da criança, o pai ou a mãe, né? E aí entramos no próximo ponto da nossa aula, né, 4, que é casos excepcionais de aplicação da guarda unilateral. Bom, nós vimos que a guarda compartilhada terá que ser preferida, mas nem sempre, acabamos de ver, ela será possível, né? Mas ela deve ser preferida. Ela é a regra. A exceção é a guarda unilateral, né? Então, somente poderá ser aplicada a guarda unilateral em casos excepcionalíssimos. Tanto é que nós temos a recomendação número 25 do CNJ, de 22 de agosto de 2016, que diz assim: artigo 1º, recomendar aos juízes das varas de família que, ao decidirem sobre a guarda dos filhos, nas ações de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar, quando não houver acordo entre os ascendentes, considerem a guarda compartilhada como regra, segundo prevê o parágrafo 2º do artigo 1534 do Código Civil. Nós vimos isso já. E parágrafo 1º, ao decretar a guarda unilateral, o juiz deverá justificar a impossibilidade de aplicação da guarda compartilhada, no caso concreto, levando em consideração os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil. E aí, portanto, podemos concluir que esses seriam os seguintes casos excepcionais. Primeiro, se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente. Bom, isso está lá, isso está lá no artigo 1584, né, que nós estudamos. Então, quando um dos genitores disser, né, que não quer exercer a guarda da criança ou do adolescente, aí é claro que a guarda ficará com aquele que deseja, né, efetivamente exercer a guarda da criança. E aí, nesse caso, né, não há nem, vamos dizer assim, litígio. Se eu tenho um pai que quer exercer a guarda e o outro diz que não deseja exercer esta guarda, eu tenho um acordo, né? Então, nós vimos que, em casos de consenso entre os pais quanto a esta modalidade da guarda, ela será deferida. Então, quando houver consenso entre os pais quanto ao exercício da guarda unilateral por um deles, o juiz poderá, portanto, então decretá-la, né? Segundo caso, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Nós até falamos sobre isso, né, de que essa é uma questão até um pouco ainda, que ainda é objeto de certa discussão, né? É uma excepcionalidade que é recente na legislação, né? Dizendo, portanto, que em casos de probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, a guarda compartilhada não será deferida, né? E aí nós discutimos toda a problemática, né, sobre essa imposição, né? Enfim.
Mas, se ficar provado, né, que eu estou diante de um pai agressor, né, que comete atos de violência doméstica ou familiar, principalmente contra as crianças, né, que demonstra, portanto, não ter condições de exercer esta guarda, é claro que a guarda será deferida àquele que apresentar melhores condições de exercê-la, né? Um outro caso é quando há quadro grave de alienação parental por parte de um dos genitores. Nós vamos, inclusive, na próxima aula, salvo engano, estudar, né, aprender que quando ficar evidenciado um ato de alienação parental, uma das sanções aplicadas ao genitor alienador é exatamente a reversão da guarda, a perda da guarda, né? Então, é possível, sim, em casos de alienação parental, né, ser deferida a guarda unilateral ao pai que é vítima de alienação parental. Então, aquele pai que comete a alienação perde a guarda do seu filho, né, para aquele que vem sendo alienado. Então, podemos dizer aí que um caso excepcional é esse, quando existe, né, atos de alienação parental comprovados, claro, né? Não basta apenas alegar que existe alienação parental, é necessário que haja prova dessa alienação, né? E como é que se faz essa prova? Claro, por todos os meios de prova lícitos, né? Possíveis, mas principalmente, né, por meio de um estudo biopsicossocial, né, que será elaborado pelos peritos judiciais. Então, isso é muito importante. Por fim, claro, né, quando a guarda unilateral atender aos melhores interesses da criança ou do adolescente, diante das peculiaridades do caso concreto, né? Então, isso é importante aqui afirmar, né, que nós não podemos utilizar um padrão de convivência, um padrão de guarda aplicável a todos os arranjos familiares, porque cada família é uma família, né? Cada caso é um caso, cada família tem as suas características, as suas necessidades, né? A sua forma de se estruturar, né? Então, por este motivo, não é possível dar respostas padronizadas, né? O juiz não pode dar respostas padronizadas para as famílias, né? Então, cada solução, cada sentença, ela é, vamos dizer assim, customizada, né, às características de cada família. Isso é muito importante, né? O profissional que trabalha com esta área do direito precisa saber disso, né? Precisa ter isso em mente. Isso é muito importante. E aí eu trouxe para vocês dois trechos de dois acórdãos do STJ, nos quais foram deferidas, nos quais foram deferidas a guarda compartilhada, não, a guarda unilateral, né? Então vamos aqui, eu vou ler com vocês esse primeiro acórdão, que diz assim, né? A ação de guarda movida pelo requerente contra a recorrida, pretendendo permanecer com a guarda unilateral da filha do casal, nascida em 1 de dezembro de 2012, estando à época com aproximadamente 2 anos de idade. Guarda unilateral da criança mantida em favor da mãe, pela sentença e pelo acórdão recorrido, em face dos fartos elementos de prova colhidos nos autos, concedendo-se ao pai o direito de visita. Controvérsia devolvida ao conhecimento desta corte em torno do estabelecimento da guarda compartilhada em relação à filha do casal litigante. Esta Corte Superior tem por premissa que a guarda compartilhada é a regra e um ideal a ser buscado em prol do bem-estar dos filhos. Nós vimos isso também.
prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente previsto no artigo 227 da Constituição Federal. E aí, neste acórdão, eles concluem: situação excepcional que, no caso dos autos, não recomenda a guarda compartilhada, pois as animosidades e a beligerância entre os genitores evidenciam que o compartilhamento não viria para bem do desenvolvimento sadio da filha, mas como incentivo às desavenças, tornando ainda mais conturbado o ambiente em que inserida a menor. Então, percebam que neste caso aqui, né, foi feita uma análise uma análise do caso em si, do conflito em si, desta família propriamente dita. E chegaram aqui à conclusão, os julgadores, de que a guarda unilateral atenderia melhor aos interesses desta criança, porque estes pais brigavam muito, e se a guarda fosse compartilhada, ela provavelmente seria usada como instrumento, né, como arma pelos pais, para atingir um ao outro. Né? Então, aqui, a guarda unilateral, excepcionalmente, né, foi deferida. Percebam que os julgadores a todo tempo, né, vão dizer que, olha, a guarda compartilhada é regra, né? Mas há casos em que não será possível aplicá-la. E aqui também eu trago para vocês um outro julgado, também do STJ, que diz assim, né? 3. A guarda unilateral, por sua vez, somente será fixada se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor, ou se o juiz entender que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que dispõe o artigo 1574, parágrafo 2º do Código Civil, sem contar também com a possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Aí vamos para o item 6. Todavia, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Nesta linha de entendimento, independentemente da decretação da revelia, a questão sobre a guarda dos filhos deve ser apreciada com base nas peculiaridades do caso em análise, observando se realmente será do melhor interesse do menor a fixação da guarda compartilhada. Então, mais uma vez aqui, né, nós percebemos que tudo dependerá da análise das peculiaridades do caso concreto. Né? Por quê? Porque cada família é uma família, né? E nós não podemos trabalhar com soluções padronizadas. Por exemplo, nós não poderíamos afirmar a todo instante, né? E para todos os casos, para todas as famílias, que a guarda compartilhada é a melhor solução. Talvez não seja para algumas famílias, né? E aí eu tenho, portanto, a fixação da guarda unilateral. E há casos, inclusive, que a guarda será melhor exercida por um terceiro, que não o pai ou a mãe. E o parâmetro que eu utilizo para esta conclusão é o que é melhor para a criança e ou adolescente. Então, a própria lei permite que a guarda seja atribuída a pessoas diferentes do pai ou da mãe. Mas lembram, já até falamos sobre isso. Mesmo nestes casos, os pais continuam detentores do poder familiar. Então, há situações nas quais os pais, nenhum dos dois, exerce a guarda, porque esta guarda ela é exercida por terceiros, portanto, por uma avó, por um avô, por uma tia, mas eles continuam detentores do poder familiar e também continuam com o direito de conviver com os seus filhos. Percebam? Então, neste caso específico, né, atribui-se a guarda a terceiros, porque neste caso essa será a melhor solução para esta família, porque atenderá melhor aos interesses das crianças. Então, a guarda atribuída a terceiros ocorre
quando os filhos terão seus interesses melhor resguardados quando estiverem na guarda de uma pessoa que não seja nem seu pai nem a sua mãe. E aí nós temos que esta situação é, é regulamentada no artigo 1584, parágrafo 5º do Código Civil, que determina que o juiz, verificando que o filho não deva permanecer sob a guarda dos pais, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Então, também será feito um estudo nesse processo, né, do caso em questão, por meio de um laudo psicossocial, né, vai ser demonstrado para o juiz, né, com quem a criança melhor se relaciona, né, quem é esta pessoa que pode exercer esta guarda de forma a proteger melhor esta criança e o adolescente, né? Então, essas questões todas serão analisadas pelo juiz, né, com a ajuda dos auxiliares de justiça, que no caso, né, os psicólogos e assistentes sociais. O ECA, por sua vez, ele vai tratar da guarda de terceiros quando ele fala da família substituta, né, principalmente naquelas situações que antecedem a adoção, né? Então, antes da adoção acontecer, efetivamente, o pretendente a adotar aquela criança, né, primeiro vai exercer a guarda desta criança, para depois, aí sim, adotá-la, tá? Como eu disse para vocês, nos casos de guarda por terceiros, os pais não ficam dispensados de seus deveres de assistência com a prole e poderão ter direito de conviver com os filhos, né? E para além desta guarda atribuída a terceiros, a pessoa física, né, também existe o que nós chamamos de guarda institucional. Essa guarda, chamada de institucional, vem regulamentada no artigo 34, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que diz o seguinte, né? Não existindo parentes nem estranhos que aceitem o encargo, a criança ou adolescente será colocada em instituição governamental, como última solução à sua guarda, uma vez que o Estado tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Carta Magna. Né? Então, quando não há parentes que demonstrem interesse em exercer essa guarda. Lembrando, pessoal, inclusive, que a guarda nunca pode ser imposta, né? Esta função nunca pode ser imposta a ninguém, né? Eu devo aceitar ou não, né, exercer a guarda de uma criança. Então, se nenhum parente aparece, né, que demonstre interesse em exercer a guarda de uma criança, de um adolescente, e nem outras pessoas, e nem terceiros, essa criança vai ficar custodiada, podemos assim dizer, né, numa instituição, né, numa instituição governamental, né, e aí nós chamamos de orfanatos, podemos dizer assim, né, seriam os orfanatos. E aí esses orfanatos, portanto, eles seriam, né, aí os guardiões desta criança, né? E no caso seria o próprio Estado, né? Representados aí pelos orfanatos, né? E por fim, para finalizarmos esse ponto específico desta aula 4, que mesmo nas situações nas quais a guarda é atribuída a terceiros, é possível o estabelecimento da guarda compartilhada, se esta modalidade atender aos interesses da criança ou adolescente. Então, é possível, inclusive, estabelecer uma guarda compartilhada entre a avó e o pai da criança. É possível exercer uma guarda compartilhada, deferir uma guarda compartilhada entre a tia e uma avó desta criança, ou entre dois tios, tá? Então, isso é super viável, isso é super possível, né? Eu mesma já tive um caso, né, no qual a mãe da criança havia falecido
essas crianças começaram a ser cuidadas, né, pela avó materna, e aí a avó materna e o pai resolveram fazer um acordo no qual eles estabeleceram que exerceriam a guarda compartilhada dessas crianças. Tá? Então, a avó era a guardiã das crianças juntamente com esse pai, ok? Então, isso é super possível, né? Principalmente em sede de acordo. Agora, também é possível levar esta questão é, levar esta questão para o judiciário resolver. Né? E pode ser que, dependendo do caso, e se ficar provado que isso é o melhor para as crianças ou adolescentes, o juiz deferirá a guarda compartilhada mesmo nas situações quando um terceiro exerce a guarda dessas crianças. Né? Bom, e aí finalizamos, melhor dizendo, para finalizar o estudo da guarda, é necessário agora traçarmos as diferenças entre guarda, convivência e residência. Olhem só, né? E novamente aqui, pessoal, é muito importante para quem trabalha com direito das famílias saber muito bem diferenciar esses institutos, né? Da guarda, da convivência, da residência, que são institutos diferentes, eles se interligam, mas são institutos totalmente diferentes, né? Isto porque, primeiro, né? Quando eu falo de guarda compartilhada, eu não estou falando de compartilhamento de lares, de forma que, mesmo na guarda compartilhada, eu tenho uma residência base da criança, é fixada, portanto, uma residência base dela, né? E isso não vai descaracterizar a guarda compartilhada. Então, eu posso fixar a residência da criança, né, dizer com quem a criança mora, tá? E aí, fixando a residência da criança, né, eu vou determinar como o pai que não mora com esta criança conviverá com ela e também irei definir como a guarda será exercida por esses pais. Então, eu trago aqui para vocês duas situações representadas graficamente. Uma situação de guarda unilateral, onde eu tenho a moradia base do filho com o paiá. Esse paiá é o detentor da guarda unilateral, tá? Então, ele toma decisões sozinhos, tá? Sendo garantido ao detentor, ao genitor B, o direito de conviver com este filho, né? E o dever de pagar alimentos. Lembrando que o pai que exerce a guarda unilateral e com quem a criança mora também presta alimentos, né? Também sustenta esta criança. Só que aqui de forma in natura, diretamente. Por exemplo, dando moradia, comprando alimento, comprando comida, né? Enfim, comprando roupa, ok? Mas percebam que são institutos, né, bem diferentes. E a gente pode perceber isso quando a gente analisa alguns artigos do Código Civil. Aqui eu trouxe para vocês 2 parágrafos do artigo 1583 que demonstram que guarda, convivência e residência ou moradia, né, são coisas muito diferentes. Então, olhem só, eu tenho aqui o parágrafo 2º do artigo 1533 que vai dizer: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e interesses dos filhos. Olha só, ele fala de guarda compartilhada e fala de tempo de convívio, mostrando que são coisas distintas, né? Guarda compartilhada é uma coisa, tempo de convívio, convivência é outra coisa. E no parágrafo 3º deste mesmo artigo diz: na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, olhem só, né? Então, novamente aqui, ele fala de guarda compartilhada e ele fala de moradia, mostrando que são situações, que são institutos, né? Que são conceitos bem diferentes.
E aí eu trago para vocês aqui do lado uma representação da guarda compartilhada, em que o genitor A mora com o filho, genitor A e B tomam decisões conjuntas, porque eles têm a guarda compartilhada, mas mesmo sendo a guarda compartilhada, este filho mora com o genitor A, cabendo ao genitor B o direito de conviver com seu filho, né, e o dever de pagar alimentos. Percebam, né? Então, mesmo numa situação de guarda compartilhada, os alimentos são devidos para ambos os pais. Isso é muito importante que fique claro para vocês, né? Então, essas são as diferenças entre guarda, convivência e moradia, né, ou residência base. E aí, feitas essas diferenças, vamos passar agora para o estudo do conceito de convivência familiar, né? Nós vimos o que era guarda, vimos o que era poder familiar, né? E agora vamos adentrar no estudo da convivência familiar. E a convivência familiar, gente, é um direito da criança e do adolescente, é um direito previsto na Constituição. Então, é um direito constitucionalmente previsto, que diz o seguinte, está lá no artigo 227 da Constituição, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, percebam que é dever da família assegurar à criança a convivência familiar. Então, os pais, né, são obrigados a permitir que essas crianças convivam com os seus familiares, né? E quando eu digo convivência familiar, eu não estou só me referindo à convivência com o pai e a mãe. Esse direito também se estende à criança e ao adolescente conviver com seus irmãos, com os seus tios, com os seus avós, né? A convivência familiar se refere à convivência não só com a família nuclear, mas também a família extensa da criança e do adolescente, né? E é, portanto, muito mais um direito das crianças e do adolescente do que dos pais. Direito à convivência é um direito primeiro da criança e do adolescente. Então, quando um pai ou uma mãe cria obstáculos à convivência da criança com um outro genitor, esse pai ou essa mãe que faz isso está primeiramente ofendendo um direito que é da criança, né? E é claro que o pai que está sendo vítima, né, desta alienação parental, é claro que ele também tem o seu direito à convivência aí lesado, mas o primeiro direito lesado é o da criança e do adolescente. E a gente também encontra esse direito à convivência no Código Civil, né? Naquele artigo que nós já lemos, no artigo 1533, parágrafo 2º, que diz que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse dos filhos. Então, deve ser dividido de forma equilibrada, mas nem sempre esse tempo de convívio será equilibrado, né? Vimos que cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada família é uma família, né? Então, há situações nas quais não é possível essa divisão igualitária do tempo de convívio dos filhos com os seus pais, né? Vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso. No artigo 1579, também eu tenho aqui uma referência ao direito à convivência, que diz que
o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro genitor ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Então, é sempre assegurado aos pais o jeito de conviver com os filhos, mesmo nas situações de guarda unilateral. E o parágrafo único desse artigo diz que o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Né? Lembrando aqui, gente, que direito à convivência era o que se chamava direito de visitação. Só que percebeu-se que visitação não seria o melhor termo, né? Porque um pai, uma mãe não visita o seu filho, né? Ele não é visita. Ele, na verdade, não visita o seu filho, ele convive com o seu filho. Né? Então, hoje se fala de convivência e não de visita. É claro que a gente ainda escuta esse termo, mas o melhor hoje, né, é usar convivência ao invés de visita, falar direito de convivência ao invés de direito de visitação ou direito de visita, apesar do parágrafo único do artigo 1579 se referir a direito de visita. Né? E depois, claro, nas nossas próximas aulas, vamos falar sobre esse direito de visita do avô e da avó, né? Como é que se dá isso. Bom, gente, agora finalizamos a aula 4, tá? Para continuarmos a aula 5, falando ainda sobre convivência familiar. Espero vocês lá.